Folha de São Paulo. Professor Muniz Sodré, hoje na Folha de São Paulo, fala do Marçal. Ele qualifica o Marçal como alguém do futuro, do porvir. E ele diz que o futuro é idiota. Ele lembra também que a palavra idiota vem de idiotes, que na Grécia Antiga era o cara que não se interessava pela vida pública, se interessava só pelos negócios particulares. Bem, por mais que a retórica do professor Muniz Sodré seja interessante, eu, na função de filósofo, de professor, tão aposentado quanto ele, eu creio que não seria... Eu acho que eu tenho que fornecer outra narrativa. Eu creio que quem está fazendo o papel de idiota nessa eleição, e agora não mais relativo ao idiotez do mundo grego, mas ao sentido idiota comum, que é o tonto, o inculto, né? Eu acho que Marçal é inculto, como Bolsonaro, mas ele não é idiota no sentido de Bolsonaro. Bolsonaro tem uma paranoia que ele vende, né? Ele vende aquela paranoia, ele tem uma mania de que está sendo perseguido e ele vende isso. Só que ele fala mal, ele pensa pior ainda, ele tropeça nas palavras e a agressividade dele é uma agressividade esporádica. Marçal não. Marçal é o coach por excelência. E ele não é um fenômeno de agora, como muitos estão pensando. Marçal é o coach por excelência, porque ele vende algumas coisas que estão já há algum tempo querendo ser compradas. Veja, quando eu me dou mal num regime liberal, e no neoliberalismo a tendência de todos nós nos sairmos mal é muito grande, até porque todo mundo já no cartão de crédito já se sai mal, né? Já fica devendo. Se saindo bem ou saindo mal já fica devendo no cartão de crédito, então todos nós temos a tendência de no neoliberalismo não sairmos mal. E o que Marçal vende? Ele vende a ideia de que nós nos saímos mal por culpa de falta de oportunidade e liberdade. Tem um truque para se sair bem. Não é trabalho, não é reivindicação política, não é melhoria do Estado. Há um truque. Eu tenho este truque. Vejam como eu me saio bem. Eu vendo este truque para vocês e ao mesmo tempo estou enriquecendo. Então, este truque é bom. Ele funciona na mesma lógica de outros coaches, que são alguns com o pé na universidade, outros com o pé na igreja. Bolsonaro não tinha esse pé. Não tem. O pé na igreja é da esposa, a famosa piricrente. E o pé na universidade menos ainda. Marçal tem, se não o pé,
uma prótese, uma muleta nos dois pontos. Ele vende algo que os pastores vendem, que é o truque. É o truque da oração. Eu falo com Deus, eu peço e vem, como mágica. O truque de ser esperto para compor um discurso que vai enganar alguém. O truque do dinheiro fácil, do estalar de dedos e conseguir. Eu vou vender isso para você. Vejam que no mundo dos pastores, no mundo da igreja, esse truque é vendido. O fiel que fala um pouco melhor e sabe ler a Bíblia já é rapidamente convidado a ser pastor e ganhar algumas horas para falar em alguma igreja do conglomerado. E aí as pessoas do lado falam, tá vendo? Ele aprendeu o truque. Ele aprendeu o truque. Qualquer um de nós pode aprender. Bom, eu não falo bem, não sei ler direito, mas o meu filho sabe. Então você tem o coach pastor e o coach marçal, que diz, eu tenho um truque. Vejam só. Agora, este truque, ele foi preparado. Ele foi preparado dentro do mundo acadêmico. Ou pelo menos semi-acadêmico. Eu vou citar 3 preparos aqui no Brasil para vocês, que se vocês perceberem é exatamente isso. Edu Tonteira vendia o truque de aplicação, ainda vende, do mercado financeiro. É um cara formado em engenharia por uma universidade, ele tem ligações com, digamos assim, o mundo da leitura, ele é até autor. Qual o segundo? Sim, Leandro Banal. Mesma coisa, o truque. Qual o truque? O truque é simplesmente dizer que, ora bolas, basta você se autoconhecer, basta você voltar para si mesmo e ter, algum autoconhecimento. O que é o autoconhecimento? É saber se você sabe dar o golpe, sabe fazer o truque ou não. E no discurso do Leandro Banal, isso ficava menos cru do que no Marçal, mas é a mesma coisa. Tanto é que ele oscilava, Quando estava o Moro por cima, ele ia tirar foto com o Moro. Quando estava o outro por cima, ele ia tirar foto com o outro. E os textos dele são textos de truque. Percebam como ele copia frases da internet e monta um texto. E com sotaque do quê? Sotaque do religioso que ele foi. Sim. Ele tem ligação, porque ele estudou para ser padre. E qual o terceiro? Esse é fatal. Esse você sabe de cor. Luiz Felipe Pondé. Esse é o próprio Marçal. Porque nada que é da militância, do coletivo, das ligações sociais, tipo Greta, por exemplo, nada disso funciona. O que funciona é eu não acreditar em nada e partir para o individualismo puro. E toda vez que tiver alguém de esquerda no meu lado, eu simplesmente acuso de ditador, de me tirar a liberdade. Professores de esquerda são todos ditadores, me tiram a liberdade. Por quê? Porque Pondé é igual a Marçal, ele é um fracassado. Ele tentou ser professor universitário e nunca passou em concurso nenhum. Ele é auleiro e palestrante. Então, se você somar Edu Tonteira, Leandro Banal e Cuca Pondé, você tem o esteio, não do Marçal somente, mas de todo tipo de coach que foi crescendo com o neoliberalismo, com a ideia de que você, dá um salto a qualquer momento, porque você pegou o truque.
Quem é que vai ensinar o truque para você? Milhões de livros de autoajuda e o coach. Ora, mas e se esse coach vira candidato? Pô, por que eu não vou votar nele? Ele é o homem que democratiza o truque. Ele é o homem que diz que eu não vou precisar de maneira nenhuma de nada que a sociedade diz que eu vou precisar. Educação, transporte, saúde, nada disso. Eu tenho o truque, eu dou um salto. Logo eu vou estar, né, junto com as celebridades, inclusive junto com o Marçal, porque eu já estou no time dele. Olha, se tem uma coisa que não é idiota e que pega, é isso. E se tem algo que é o Bolsonaro melhorado 1000 vezes no sentido de enganar, é isso. Eu sempre disse para vocês que esses que eu citei prepararam Bolsonaro. Mas agora eu digo para você, muito mais que esses 3 que eu citei, eles prepararam todos os Marçals da vida. Exatamente. Você não percebe à primeira vista, porque à primeira vista parece que eles inclusive são contra o Marçal, mas eles não são. Eles são exatamente o esteio para um cara como o Marçal subir. É o aplicador que ensina educação financeira, é o cara que faz o discurso de padre ou pastor para você se autoconhecer, e o cara que diz que você precisa ter liberdade e combater a esquerda. Exatamente os 3. Aí você pode agrupar outras características, mas as outras características já vêm do campo neoliberal em geral. Essas 3 características é as que saltam de um meio que boa parte da classe média não identifica com o Marçal. Ele é mais grosseiro, mas ele não é tão grosseiro quanto o Bolsonaro. Ele é muito mais esperto e muito mais próximo desse esteio, dessa conversação, essa conversação dos coaches. Veja só, eu assisti um discurso do Pondé que é igualzinho o do Marçal. É contra a Greta. Ecologia? Como que uma menina, uma jovenzinha pode falar de ecologia? Ela devia estar namorando. Aliás, ela é riquinha. Não suporto adultos que fazem dela guru. Um monte dessas bobagens. Tá? Um monte dessas bobagens. Esse tipo de bobagem, né, que é a militância contra a militância de proteção do verde, é exatamente aquilo que serve para militar contra todo tipo de proposta democrática, de futuro melhor, de futuro coletivo melhor das esquerdas e da democracia. É exatamente aquilo que o Marçal diz, que Bolsonaro dizia: aposte em você, mas não aposte em você como o Bill Gates mandou, que é invista na sua educação. Bill Gates ainda está no registro do empreendedor. Esse pessoal já não está mais no registro do empreendedor. Eles já ultrapassaram o liberal e vão para o neoliberalismo extremado. Eles estão no registro do aplicador. Você precisa de truques, de sorte e de ser da nossa patota que vai ensinar os truques para você. Por isso que você é capaz simplesmente de ficar sabendo que quem o seguiu foi para a Serra da Mantiqueira, ficou perdido e teve que ser resgatado por bombeiros, e ainda assim você seguiu o Marçal. Ele tem o truque. E ele pode entregar o truque para você. Basta você segui-lo, basta você ir junto. É impressionante, gente, como esse espírito
Não é a palavra, esse espírito tá no Edu Tonteira, tá no Pondé, tá no Dentuço Careca, né? O Leandro Banal. O texto às vezes é diferente, às vezes é bem igual, mas o espírito é esse. É o espírito de não fazer nada que seja no âmbito das negociações do sindicato, das frentes parlamentares, da busca de uma sociedade que seja harmônica. Não. O que você faz é com você mesmo. Nesse sentido, o professor Sodré tem razão. É o idiotes do mundo grego, que mesmo na política só tem um interesse, o interesse particular. E quando você mexe no interesse particular, você mexe com 30, 40, 50% às vezes do eleitorado, que não acredita na política, que acredita no político que diz que não acredita na política porque tem o truque de vencer individualmente, e é truque mesmo, é quase mágica. Me siga que você ganha, me siga que eu vou te ensinar o truque e você já está ganhando um dinheirinho. Veja como o truque está funcionando. É a venda do milagre, a venda da mágica, a venda do individualismo extremado, a venda do combate a tudo que é coletivo e de esquerda. O futuro é Trump, que é igualzinho a essa gente. Veja que quando Obama foi criticar o Trump, ele disse o quê? Esse multimilionário de 78 anos, desde o dia que desceu da Torre Trump, só reclama e só fala dele, de coisas que é preciso para ele, nunca para a população. Quando Kamala disse America Great Again, para quem? A população começou a pensar. A mesma coisa tem que falar agora. Percebam como Marçal é exatamente a pessoa que vende o sonho do individualismo máximo, o sonho do truque. É muito interessante isso, gente. Muito interessante isso. Tem um truque, ele vai contar para mim porque eu participo do movimento dele. Ah, mas ele vai contar para outros também. Não tem importância. Alguns vão pegar, outros não. É a mesma história do pastor. Eu não sei fazer, mas o meu filho sabe ser pastor e vai ser. Então, vamos junto. Gente, nós estamos há 30 anos já, 20 anos, 30 anos, escutando esses tipos, coach, Pondé, Leandro Banal, Edu Tonteira, todos os dias em TV, jornal, internet. Iguais a eles, estão assim, ó, e com áreas, inclusive. Alguns na medicina, alguns no direito, alguns na administração de empresa, com áreas seccionadas. E o discurso sempre o mesmo. Tem um truque. E o truque, eu vou contar agora para vocês o verdadeiro truque que o Marçal deixa implícito. O das relações pessoais. O do apadrinhamento. Venha comigo, porque se eu for para a prefeitura, você vai ser apadrinhado, você vai ganhar o truque, mas também uma amizade no poder, um jeitinho para conseguir as coisas. E isso também está disseminado na nossa cultura. Vejam quantos atores velhos tradicionais estão pedindo para trabalhar e não estão conseguindo, enquanto que um bostinha do BBB consegue. Qual o truque? Relações.
O velho e bom teste do sofá ampliado. O brasileiro não acredita nisso, mas ele é empurrado a acreditar à medida que o neoliberalismo vai se radicalizando e tornando-se um anarcocapitalismo. É isso, gente. Marçal chegou para mostrar que ele pode ser um super Bolsonaro. Que Bolsonaro era um arremedo dele. Porque ele é uma espécie de síntese de Pondé, Edu Tonteira, Leandro Banal. Ele é quase que um Bispo Macedo. Ele só não é aquele que tem um problema de dependência anal com Bolsonaro, que é Malafaia. O homem que quer rola. Pensa bem nisso que eu falei para vocês. Daqui a pouco a gente volta. E aí, pessoal, o que vocês acham aí do filósofo Paulo? Ele é bem completinho, né, cara? Eu gosto muito dele. Pois é, pois é. O truque. Hã? Nunca tinha pensado assim no truque. Mas é só isso, é um truque. Você não está construindo alguma coisa, você não está formando alguma coisa. Você está criando um truque. Você não estudou, você não pesquisou, você não foi atrás. É um truque. Você está usando o IA, você está usando o saber dos outros, o dinheiro dos outros. Tem muita gente ficando rica. Mas o planeta indo para as pivucas. Então não adianta nada você encher o trola de dinheiro para a sociedade, o planeta indo para as pivucas. Vai gastar isso onde? Imagina se o mundo não tivesse mais ninguém. Agora eu vou ficar rico, eu vou pegar o dinheiro de todo mundo que se foi. O que adianta? O que adianta? O que adianta? Não se foi. Não precisa nem pagar. É só pegar. Vai pegar pra quê? Quantas camisas, quantos carros, quantas tortas, quantos... sei lá mais o que. Qual o valor? Dá até pra ficar meio deprimido, viu? Com esse tipo de pensamento que eu tô te falando. Agora, se você é uma pessoa normal, lógico, uma pessoa normal, né? Tem psicopatas, tem egoístas, tem picaretas. Esse tipo de pessoa você não consegue conversar, né? Eles estão nem aí, eles estão afim do momento, da curtição momentânea, não estão afim de construir civilização, sociedade, lutar por um mundo melhor, blá 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 blá. Mas isso aí é tudo fantasia, utopia, né? Mundo correto, né? Conquistar o espaço, conquistar a natureza de uma forma saudável, ampla. Isso é tudo papo de otário, né? Ir atrás do saber, ir atrás do saber é tão bacana. Desenvolver um computador, desenvolver uma programação, a eletricidade, o carro, desenvolver um produto, não, era um truque. Para que eu vou desenvolver alguma coisa se já está pronto, eu quero um truque. Pois é. Aí cabe cada um, né? Para onde a vaca vai. A vaca está indo pro brejo. Agora, e o mundo muçulmano que está vindo aí com a toque de caixa? Né? Aos poucos está dominando a Europa tem um míssil nuclear, tem exércitos fortes.
E o mundo muçulmano, o que ele acha da vida? Nós vivemos numa bolha. Nós não somos o mundo. Nós não somos toda a humanidade. Tem muita civilização aí que está apagada, sumida, ou quase extinta, ou até extinta que pode voltar. Por que não? A gente está olhando só para nossas vidas, mas nossas vidas não são nossas, são nossos filhos, são nossos netos, nossos bisnetos. Lógico que para um psicopata, como eu te falei, psicopata, Deus tanto faz. Isso aqui não é papo para psicopata. Isso aqui é papo para gente normal, que se importa, que luta o seu dia a dia por uma coisa melhor e tal. Tem o caso lá dos haitianos, que eu conheci um cara lá que foi lá para o Haiti, não é o Tarcísio. Foi lá para o Haiti e o cara falou, os haitianos lá, a rua tá suja, tá imunda, e todo mundo parado, olhando pro teto, porque não tem emprego, não sei o quê. Já que vocês estão parados, não é melhor varrer? E o que eu vou ganhar com isso se eu varrer a rua? Os caras não sabem o que vão ganhar com isso se varrer a rua. Ninguém está me pagando, por que eu vou varrer a rua? E assim, por isso que são o que são. Aí você vai no Japão, você vai numa Suécia, tá todo mundo varrendo a rua. De graça. Porque é sua rua, é seu país. Ele sabe que vai ter um ambiente melhor. Que do ambiente melhor ele vai passar para outro ambiente melhor e assim por diante. Agora, quem é o povo brasileiro? O povo brasileiro são gente boa, não são pessoas simples, humildes, né? Não tem cultura, mas a religião, o catolicismo, né? O protestantismo é muito recente. Mas a religião sempre transformou eles em pessoas corretas. Houve uma degringolada generalizada aí na política, né? A gente teve grandes políticos, assim, Brizola, Ulisses Guimarães, Tancredo Neves. Houve uma degringolada meio que generalizada, mas não é um fim. Não é um fim. Porque eu não gosto, porque o PT, porque isso, porque aquilo. Mas não é o fim. Não é o fim. Vou ter que fugir aqui do dragãozinho, né? Então não tem solução, tudo está perdido. Não, de forma alguma. Não está perdido, não. Lógico que tem solução. Ainda mais no Brasil, que não precisa implantar islamismo. Né? Por que eu vou implantar islamismo no Brasil? O evangelicismo? Aos poucos eu acho que eles vão tomar rumo, entendeu? Aos poucos eles vão tomar rumo. Jesus tem esse poder, né? Se Deus quiser. Jesus tem esse poder. Acho que eles vão tomar rumo, sim. O catolicismo é muito forte, né? Não que seja melhor, mas... Agora, que a gente vai enfrentar um mundo islâmico poderoso. Se a Europa se tornar isso, né? Se não tiver uma noite de São Bartolomeu na Europa. Se a Europa enfrentar essa situação daquela forma antiga, como é tradicional, né? Fazer o quê? Fazer o quê? É terrível, 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 terrível. Mas a gente tem muito tempo ainda. Não? Praticamente a direita está aniquilada do Brasil. Obrigado Paulo Massal, obrigado Bolsonaro, né? Eles conseguiram destruir a direita, coisa que Lamarca, Marighella, Carlos Prestes não conseguiam. Implodiu por dentro. Tem aí um bostinho aqui, um bostinho ali que
vai levantar algumas bandeirinhas, mas existe o certo e existe o errado. Ninguém vai ficar perseguindo o errado por muito tempo. Só vai ficar levando derrota, até interna. Ele mesmo vai se derrotar internamente, né? A gente sabe o que é certo e o que é errado. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que é um bandido, que é um demogorgon, que é um vadio. A esquerda vai se renovar. A direita se afundou. Né? Lula tem que combater o agronegócio, Lula tem que combater os bancos, Lula tem que combater os gringos, o Lula tem que combater o PT, o Lula tem que combater todo mundo. É um cara só que está navegando. E ele navega. É um cara muito hábil. Ele navega. E dentro da democracia. Tem ditadura da toga. Tem ditadura da toga porcaria nenhuma. E ele está navegando. Muito hábil. É um cara para se dar perto, para ser estudado, para ser respirado. Entendeu? Muito bacana. Muito bacana. Ah, não é o perfeito. Tá bom, não é o perfeito. Ah, mas fez isso, fez aquilo. Ah, mas fez isso, fez aquilo. Mas dentro da democracia. Dentro da república. O Brasil vai precisar se estruturar para tomar seu lugar no mundo. Não vai existir muito mais mundo. Né? A Europa tem esses dois fatores. Vai se tornar islâmico ou não vai se tornar islâmico? Vai cometer genocídio ou não vai cometer genocídio? E aí? A tradição é genocídio. Ah, os Estados Unidos para quebrar já tem 40 anos. Possível altíssimo e real. Né? Sustentando máquina bélica. Máquina bélica tentando sobreviver lá. Foi muito dinheiro nessa Segunda Guerra Mundial, aí eles replicaram até onde pode. Mas não tem, quem produz arma tem que produzir inimigo. E a gente vai virar inimigo? A gente vai virar inimigo por causa de quê? Por causa de água? Para ficar fabricando tanque e porta-avião? E aí? Mas o Brasil está indo bem. Vamos ver o que vai dar aí os processos, né? Está muito cedo. O Brasil está indo bem. Agora, cuidado aí com o truque. Daqui a pouco, quando todo mundo souber aqui o truque é o truque, ninguém mais vai querer, né? Esvazia como se fosse um balão. Então tá bom. Muita gente fez dinheiro, mas eu acho que esse momento está passando. Cuidado com o truque, hein, pessoal?